Bom, quero aproveitar que a gente tem também outra repórter conectada conosco para trazer mais um tema que é interessante da gente discutir aqui. O presidente Lula tem até hoje para decidir se sanciona ou veta o projeto de lei que limita a saída de presos em datas comemorativas. A Marília Ribeiro chega ao 3 em 1 para trazer as informações para a gente agora. Marília, seja muito bem-vinda, né? Você que está estreando aqui no 3 em 1, já participou de outros programas, é um prazer falar contigo. Quero entender qual deve ser o posicionamento aí esperado do presidente da República em relação a essa proposta que teve tanto apelo da bancada da segurança pública aí no Congresso. Boa tarde. Muito obrigada, Evandro. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Exatamente. Hoje, quem falou sobre essa questão, sobre o PL das saidinhas, foi o líder do governo aqui no Congresso Nacional, o senador Randolfo Rodrigues. Segundo ele disse que sugeriu ao presidente Lula que ele fique em silêncio para que essa matéria sobre a saída temporária dos presos. Randolfo ainda disse que uma das possibilidades é que se tenha uma sanção tácita. Vamos ver o que ele falou? A posição nossa, do núcleo político, a minha posição em particular, seria pela sanção tácita, né? A posição também comunga o ministro Padilha, o presidente da República, não vetar nem sancionar e declinar para a pronúncia do Congresso Nacional, promulgando o tema. E tem a defesa também do veto parcial, que é a posição defendida, sobretudo pelos colegas ministros dos Direitos Humanos e o Ministério da Justiça. Evandro, só para a gente explicar para quem está nos acompanhando o que é essa sanção tácita, é quando o presidente silencia diante de uma matéria que foi aprovada pelo Congresso, ou seja, ele não veta e nem sanciona. E essa sanção ela acaba acontecendo de forma automática. E caso essa sanção aconteça, o que muda na lei? Os presos do regime semiaberto, eles passam a poder sair apenas para poder estudar ou trabalhar. Outro ponto desse texto é que os presos que são da progressão de regime, né, aquele que passa do fechado para o semiaberto, eles poderão apenas fazer essa progressão após um exame criminológico que seja favorável. Evandro, vale lembrar que o projeto foi aprovado pelo Congresso agora no início desse ano e hoje, como você mesmo disse, encerra o prazo. O prazo para que o presidente Lula vete ou sancione. Acontece que até o momento o presidente não tomou nenhuma decisão. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Marília. Bom trabalho para você aí em Brasília. Se tiver novidade, é só chamar a gente aqui no 3 em 1. Na última segunda-feira eu conversei com a desembargadora do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, Ivana Davi, e ela mencionou essa história envolvendo esses exames criminológicos. Ela falou, isso aí vai ser a maior furada que essa proposta pode ter. Por quê? Não por ser ruim. Não tem a ver com isso. A proposta pode até ser boa. A questão é você ter estrutura em todos os presídios do país para fazer todos esses exames criminológicos que seriam necessários para que os detentos possam ter a progressão de pena. Outras vezes, em outros momentos aqui no país, ela mencionou, em que esse exame foi colocado como uma condição, o negócio depois, foi enfiando o pé na porta porque não havia estrutura para isso. Então, ela já aponta essa como uma possível deficiência ali desse projeto. Há uma outra questão também que é preciso ser analisada, que é a possibilidade de veto ou não do presidente da República e uma orientação que vem do ministro da Justiça, que orienta para um veto parcial. E pelo que eu estou entendendo assim, sobre esse veto, seria principalmente naquele trecho que proíbe os detentos, inclusive, de visitarem os familiares, de saírem para visitar os familiares. Ou seja, haveria a manutenção apenas da saída para estudar ou trabalhar. Como é que vocês avaliam esses caminhos, hein, Luiz Felipe Dávila? Está correta a medida. Enquanto está cumprindo a pena, é para ter restrição de liberdade mesmo, porque senão vira festa da uva. Não é assim. É para sair para trabalhar e estudar. Isso sim, não é para passar aniversário do dia da mãe, do pai, do filho. Não é isso. Ele está preso. Ele é uma pessoa que está cumprindo pena. Ou seja, não dá para ficar tratando o cumprimento da pena agora de uma forma que nós vamos estender isso para ter algum tipo de solidariedade com a família do preso. Não é esse o objetivo, tem que cumprir a pena. Portanto, está correta a medida de sair do presídio apenas para estudar e trabalhar. Por que para estudar e trabalhar? Porque isto dá a chance
desse preso se reciclar, se reinserir no mercado de trabalho e sair do crime e voltar a ser um cidadão normal. É isso que a gente tem que fazer no sistema penitenciário. Não é para ter outros privilégios. De novo, é privilégio. A gente está acabando de falar de privilégio aqui. Por que preso pode sair para comemorar datas festivas com a família? De onde é que saiu essa ideia? Então, assim, está correta a decisão. Então, ao meu ver, o projeto está correto. E o presidente Lula está numa situação delicada, porque qualquer veto parcial a esse projeto, evidentemente, vai ser explorado pela oposição, como o presidente, mais uma vez, contra medidas de endurecer penas contra criminosos. E isso, sim, vai respingar no partido do presidente nas eleições municipais. Por outro lado, Gustavo Segré, se o presidente da República não fizer nenhum veto, ele vai ouvir de sua própria bancada, né? Ou de seus aliados, que são contrários a essa proposta. Eu quero entender de você se há uma grande chance, então, do presidente silenciar e permitir que a questão passe automaticamente. Me parece que seja a medida mais apta, mas eu não consigo entender a diferença. Vai vetar uma possibilidade, ele pode sair para estudar, mas assim, de repente, pode sair também para visitar a família. O problema é quando o preso sai para cometer delitos. Ele pode dar a explicação que ele queira. Ele não vai dizer, eu vou cometer delitos se eu saio para visitar a minha família, mas não vou cometer delitos de novo se eu vou sair para estudar. O fato de sair já coloca em risco a sociedade. E aí fico me perguntando, né? Ele teria direitos para visitar a família. Cadê a visita da família, eventualmente, de alguém que matou a outro alguém? Cadê o direito dessa família que perdeu o policial nessa última saidinha? Cadê o direito dessa família de visitar a pessoa? Morreu, não tem como visitar, só se for no cemitério. Então é muito grave essa situação. Me parece que a opção melhor para o presidente seria fingir de morto, não falar nada, deixar que a coisa vai fluindo e que a lei saia. Porque mesmo que ele possa contrariar a sua base eleitoral, ele já é presidente e vai ficar por 4 anos, 3 anos e pouco, ou 2 anos e pouco que restam. Sendo que quem vai explorar muito, se ele vetar, vai ser a oposição para todos os candidatos do PT nas eleições da prefeitura, que vai ter agora em outubro. Então, me parece que, eleitoralmente, de novo, aplica o custo de oportunidade. O custo de oportunidade do presidente vetar é muito alto, me parece. E o que você acha, Piper? Eu acho que ele deve, inclusive, descartar essa história da aprovação tácita, silenciosa. Não, ele tem que simplesmente... É preferível que ele dê um vetinho, que ele dê um vetinho e deixa. Não, que ele aprove, assina, vai lá. Veja, eu já manifestei contra esse projeto, eu sou a favor da saidinha. Aliás, o Brasil tem a saidona, o sujeito pode sair para estudar, trabalhar e tal. E, aliás, outro dia uma televisão, uma rede de TV mostrou lá alguns na praia, né? Eu saía lá para trabalhar e ia para a praia. Namorando, dando uns beijos e tal, tudo isso filmado lá. Ué, quem é que vai fiscalizar cada preso? Ele precisa detalhar, né? Namorando, dando uns beijos. Mas até para que as pessoas entendam bem o que acontece. Olhando lá o detento beijando. Eu vi na televisão, porque não tem como ficar fiscalizando toda essa turma, que a gente está falando em milhares de pessoas. Agora, tem que ter critério. Já discutimos muito isso aqui. Você não pode pegar alguém que tem lá os seus advogados, que é financiado pelo PCC, cumpriu 30%, 40% da pena e começar a liberar esse preso. Óbvio que não. Aí alguém com 80% da pena cumprida e tal, dependendo do delito dele, você pode começar a tentar algum tipo de reinserção social. Mas, enfim, isso está superado porque foi aprovado o projeto da saidinha. Então, o que o presidente da República tem que fazer? Até porque esse projeto é extremamente popular. Até para não dar margem a esse tipo de crítica, vai lá e assina a prova. Mas tem alguém lá da bancada, enfim, do entorno dele que vai acabar reclamando. Paciência. Aí é uma questão de também se olhar de forma um pouco mais pragmática. Governar tem isso. Da mesma forma que... Alguém sempre vai reclamar. É lógico que sim. Da mesma forma que gente ligada aos partidos de esquerda, à situação, ou mesmo gente do Centrão, ou, por exemplo, alguém como eu, hoje tem banners aí circulando com fotinhos lá dos deputados da CCJ que votaram contra a prisão do Chiquinho Brazão. Todo mundo. Então tem que pegar mesmo e mostrar. E já vi gente falando, olha,
Vamos lembrar o eleitor e tal, como foi que esse aí votou. Ué, é do jogo político. Da mesma forma que alguém vai chegar e falar, puxa vida, o presidente da República uma decisão, você tem que assumir a bucha dela. Mas é lógico. Vai ter consequências, boas ou ruins. Quem faz política tem que estar acostumado a decidir. Exatamente. O Gustavo Segre levantou a mão, eu já passo para você, Gani. O que foi? Levantei porque eu concordo com o Piperno se não fosse a recomendação do Ministério da Justiça. Eu acho que o Ministério da Justiça recomendando o veto, mesmo que seja parcial, atrapalhou o presidente. Claro. Deveria ter uma conversa aí informal, talvez, mas quando o Ministério da Justiça recomenda o veto, o presidente vai ter que se manifestar de alguma maneira, seja que através do silêncio, através da aplicação e a sanção da lei, concordo com o Piperno, deveria ser feito, mas quando o Ministério da Justiça, do próprio Poder Executivo, recomenda uma coisa contrária, aí coloca o presidente numa trava, né? Numa saia justa, ainda mais num ano eleitoral, onde esse tema vai ser muito explorado politicamente. Então, concordo com o Piperno, ele tem que agir pragmaticamente, o ônus político é muito grande. E eu queria voltar aqui no comentário que você fez em relação à desembargadora Ivana. Sim. Parabéns, porque isso é noção de mundo real. Não adianta você simplesmente colocar uma lei, um dispositivo, se não tiver condições de cumprir esse dispositivo. A realidade antecede a lei, antecede o direito. Muitas vezes os juristas têm dificuldade de entender isso. Basta botar uma lei que tudo vai mudar. Não, tem que ter condições para que isso aconteça. Então, parabéns por uma visão aí de mundo real, né? Agora, só um ponto que me preocupa em relação à possibilidade da saidinha para estudar. Eu acho a ideia louvável, uma forma de introduzir, né, aos poucos o criminoso novamente na sociedade, etc. Agora, pode gerar um efeito. Muitos criminosos se matriculando em cursos justamente para ter a sua saidinha. Então tem que pensar nisso daí também. Vai ter que ser um processo muito bem acompanhado. A gente só não sabe se o sistema penitenciário tem toda essa estrutura para acompanhar a possibilidade de fraude em estudos ou não, para acompanhar a possibilidade de ter uma equipe multidisciplinar que consiga fazer essas avaliações em todos os lugares, esses exames criminológicos em todos os lugares, enfim, são os vários desafios. Daqui a pouco o PCC vai abrir universidade. Não é de se duvidar. De dispositivos que são e que na lei parecem muito bonitos e interessantes, mas que na prática, quando a gente coloca a estrutura Brasil, o negócio desanda.